Nesta 26ª mensagem da série Para Que Eu, a última mensagem desta série, eu quero começar lendo, mais uma vez, 2 versículos do livro de Gênesis, no capítulo 17, o primeiro livro da Bíblia. E diz assim, o versículo 1 e o versículo 7. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. E no verso 7, Deus ainda diz a Abraão: Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Agora eu quero ir para o último livro da Bíblia, carta Apocalipse, no penúltimo capítulo, o 21, e vou ler dos versos 1 até o 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que nós temos como revelação, desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, até o último livro, Apocalipse, é que o propósito de Deus, ao ter nos criado, era o propósito de se unir a nós, de ser o nosso Deus, de nos tornar seus filhos, de ter conosco uma união perfeita. E o livro de Apocalipse, então, finaliza com esta revelação de que a Nova Jerusalém é a consumação final e máxima deste propósito de Deus, propósito perfeito de amor, de nos unir a Ele, cumprindo aquilo que lá no princípio Ele já tinha prometido a Abraão e feito uma aliança com Abraão. E aqui no versículo 7, a palavra de Deus nos diz que o vencedor herdará essas coisas. E Deus diz: E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. No versículo 12 de Apocalipse 3,
nós lemos: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Essas são as palavras que João recebeu de Jesus com respeito a esta participação, esta identificação do vencedor com a Nova Jerusalém. E quando a Bíblia nos revela esta condição eterna que Deus preparou para os vencedores, nós precisamos também entender que vencedor não se refere a uma condição especial de um super-homem, com habilidades e capacidades fora do normal, um super-cristão. Mas o vencedor é a condição que será alcançada por todas as pessoas que tiveram uma experiência de novo nascimento, que nasceram de novo em Cristo Jesus. Essas pessoas foram então trabalhadas por Deus, foram transformadas por Deus, foram edificadas por Deus. E nessa condição de vencedores, então serão por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, a Nova Jerusalém, que é essa condição de unidade perfeita, desfrutando do nome, da glória, da presença, da vida, da natureza de Deus. No entanto, nós precisamos também considerar que a palavra nos apresenta duas outras condições. Por quê? Porque essa condição de vencedores, como a Nova Jerusalém, na verdade, a palavra nos diz que não é uma condição que vai ser alcançada pela maioria das pessoas da humanidade. Pelo contrário, é uma condição em que a minoria vai desfrutar. A maioria das pessoas vão estar em duas outras condições que a palavra de Deus nos revela. E para isso nós precisamos ir lá para Apocalipse, novamente, no capítulo 20, e fazermos esta leitura. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, nós lemos o seguinte: vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, esse lago de fogo e enxofre nos é mostrado aqui em Apocalipse como sendo esta condição de segunda morte, ou o banimento eterno da presença de Deus. Porque morte é exatamente isso, é essa separação da vida. Deus é a vida, e o estado de morte é o estado de separação da vida. Assim, a condição da segunda morte é uma condição de que os que estiverem ali, forem ali lançados, e que se encontrarão com
o diabo, falso profeta, o anticristo que já tinham sido anteriormente lançados nesse lugar, como está aqui no capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, que é o anticristo, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então, essa condição é inimaginável. Estar banido da presença de Deus, num lugar, numa condição de total separação do amor, que é Deus, da luz, da vida, sendo atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A pessoa que estiver ali, for lançado ali, com a consciência de que dali jamais sairá, mas que esse estado de sofrimento, porque ali não existe amizade, ali não há afeto, ali não há carinho, é uma condição inimaginável de sofrimento, de angústia, de tristeza, de depressão, de tudo que se possa imaginar, de ruim é essa condição. E o pior, aqueles que ali estiverem não vão alimentar nenhuma esperança de que esse sofrimento cesse, mas se estenderá pelos séculos dos séculos. Portanto, é um estado, uma condição inimaginavelmente horrível e que, de forma alguma, nós desejaríamos isso nem para nós e nem para o nosso pior inimigo. Mas é uma realidade que a palavra de Deus nos apresenta. Ainda entendemos que há uma outra condição para as pessoas, além da condição da Nova Jerusalém e além desse outro extremo que é o lago de fogo e enxofre, há uma condição que nós poderíamos considerá-la como intermediária, que serão as pessoas que terão seus nomes escritos no livro da vida e tudo indica na palavra que formarão as nações, os povos que vão habitar na nova terra. Deus, então, fará passar, a palavra de Deus diz, essa terra e esse céu que agora existe vai desaparecer, vai ser destruído. E a palavra de Deus nos revela que Ele, então, criará um novo céu e uma nova terra. Aqui no capítulo 21, no versículo 1, essa é a visão que Deus deu para João. Ele diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Nesse mesmo capítulo, nos versículos 23 até o 27, nós ainda lemos: a cidade, falando da Nova Jerusalém, não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha o 24. As nações andarão mediante a sua luz. Aqui fala de nações que vão andar sobre o resplendor da glória e da luz da Nova Jerusalém. E como já dissemos, Nova Jerusalém é a condição em que os vencedores alcançarão de existência eterna, unidos a Deus. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra, fala aqui de reis da terra, lhe trarão a sua glória. As suas portas, as portas da cidade, a Nova Jerusalém, nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Lhe trarão a glória e a honra das nações. Olha o 27. Nela, Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então aqui fala de nações, de reis que vão ter acesso à Nova Jerusalém. Eles não serão a Nova Jerusalém. Eles terão acesso
a Nova Jerusalém. E quem são essas pessoas que formarão as nações, os reis da terra? São as pessoas, como diz aqui, que tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Então é importante, eu creio que nós fazemos essa distinção. O propósito de Deus, o desejo maior de Deus é nos tornar a Nova Jerusalém. Mas ainda haverá aqueles que não alcançarão essa condição de vencedores. Quem são? Deus é quem sabe. Deus vai julgar um por um. E aqueles que tiverem os seus nomes inscritos no livro da vida, entendemos que formarão essas nações que vão habitar na nova terra, no novo céu que Deus criará. E aqueles que não tiverem os seus nomes inscritos no livro da vida, infelizmente, de uma forma terrível, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. O que nós esperamos, é a nossa oração, é que tudo isso que foi compartilhado, que nos é revelado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, com respeito ao propósito de Deus, seja motivador para todos nós, para mim e para você, de nos rendermos, de nos entregarmos, de nos unirmos a esse propósito de Deus, em um viver consagrado a Ele, em um viver pela busca diária, constante da prática da sua presença, permitindo assim que o seu Espírito nos transforme, nos edifique, nos conformando a Jesus Cristo, nos tirando da condição de Adão e nos tornando semelhantes a Cristo até alcançarmos essa estatura de varões perfeitos, a medida completa de Cristo. E eu quero, para finalizar esta série, compartilhar ainda desse encargo do apóstolo Paulo em relação ao propósito e à vontade de Deus. No capítulo 12 de Romanos, os versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu apelo a vocês, eu faço essa súplica, esse rogo pelas misericórdias de Deus. Eu faço da oração de Paulo também a minha oração. Que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o propósito de Deus se cumpra plenamente na nossa vida, para o seu louvor e para a sua glória eterna, agora e para sempre. Amém.